E aí, Renan Gonçalves na área, mais um vídeo aqui do seu canal Direito em Minutos. E hoje nós vamos falar de um dos temas talvez mais importantes que eu já falei aqui do canal. A gente tem muito vídeo importante, mas o de hoje acho que é um dos mais importantes. Por que eu digo isso? Porque eu recebo essa dúvida todo dia aqui no escritório, de pessoas que pagam consultas aqui comigo, ou até mentoria, advogados que pagam mentoria para entender isso aqui, porque não está claro em lugar nenhum, você não vai achar um vídeo muito claro sobre isso. Dificilmente você vai achar um livro que fala isso realmente de forma bem clara, que é o quê? O cara que tem carteira assinada, ele quer aumentar a aposentadoria dele, ele quer contribuir como autônomo ou como facultativo, enfim, ele quer pagar o INSS um pouquinho a mais para ele aposentar com um valor um pouquinho mais legal. Ele não quer aposentar só com o salário que ele ganha lá de carteira assinada. Isso é possível? Se sim, como? Se for possível, como que faz para ter direito a isso? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renan Gonçalves, eu sou advogado especializado em benefícios do INSS, sou ex-gerente do INSS e esse é o canal Direito em Minutos, onde a gente trata de vários temas sobre os benefícios do INSS. Todo dia a gente grava um vídeo aqui para vocês e hoje o vídeo vai ser sobre isso. Vamos lá, eu vou explicar um caso concreto para vocês entenderem o que exatamente eu vou falar nesse vídeo. É aquela situação daquele cara que ele tem carteira assinada, tá ok? Ele tem lá um emprego de carteira assinada no mercado, por exemplo, numa papelaria. Vamos usar um exemplo do mercado, que é o mais comum. O cara trabalha no mercado, ele é, por exemplo, um gerente de mercado, vamos colocar assim. E ele ganha lá no mercado R$ 3.000, certo? E ele trabalhou ali a vida inteira e ele fez uma simulação e ele viu que ele vai aposentar com mais ou menos R$ 3.000. Só que o que acontece? Esse cara ele quer aposentar com um valor maior. Aí vem aquela pergunta: o empregado, ele escolhe o valor sobre o qual ele vai pagar? E a resposta é não, o empregado não escolhe. Por que ele não escolhe? Porque quem paga a contribuição previdenciária da pessoa que tem carteira assinada é a empresa, é o patrão. Por quê? Porque o patrão ele já desconta a previdência do empregado no contra-cheque, você nem vê esse dinheiro. Então você que é empregado, você não vai nem ver esse dinheiro, já vai ser descontado na fonte e esse dinheiro vai para a previdência, essa é a sua contribuição previdenciária. E obrigatoriamente essa contribuição previdenciária tem que ser feita em cima do valor que você ganha como salário. Então você não escolhe. Mas, doutor, como que eu faço então para aumentar a minha aposentadoria? Você tem que pagar o INSS por fora. Você vai pagar um pouquinho a mais, porque aí você vai somar o seu salário, que você ganha de carteira assinada, mais essa contribuição que você faz a mais aqui, que é a contribuição que você faz como, que eu vou explicar daqui a pouco, lá no INSS. Aí soma aqui com o seu emprego, aí você pode aposentar com um valor mais alto. Então, por exemplo, se você ganha 3.000 como gerente de mercado, e se você pagar o INSS com 3.000 em cima de 3.000, você vai ter um salário de contribuição de 6.000. 3.000 aqui do mercado e 3.000 aqui dessa contribuição. O seu salário de contribuição vai ser de 6.000, tá? Lembrando que você não pode ter um salário de contribuição abaixo do salário mínimo e nem ter um salário de contribuição acima do teto da Previdência, que hoje é 7.000 e uns quebrados, beleza? Então, 6.000 está entre o mínimo, que é o salário mínimo, e o teto. Então, tá ok, tá bom? Lembrando que aqui nós estamos falando que o seu salário de contribuição vai ser 6.000, mas não quer dizer também que o seu benefício vai ser 6.000, tá? Porque cada benefício tem uma forma de cálculo diferente. Por exemplo, a aposentadoria por idade após a reforma da Previdência, ela possui a seguinte regra. Primeiro você vai calcular a média dos seus salários, né? E aí você vai descobrir o salário de benefício. Ok. Digamos que dê 6.000 o seu salário de benefício. Você não vai receber 100% dessa média. Você não vai receber 100% do seu salário de benefício. Aqui que está o bizu. Você vai receber 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar 15 anos no caso da mulher. E no caso do homem, se eu não estou enganado, é 20 anos. Só para confirmar, ver se eu não estou falando errado, eu esqueci o do homem. O da mulher eu sei que é acima de 15, o do homem é 20 mesmo. Porque agora o tempo da mulher para ela se aposentar, agora passou a ser, o do homem passou a ser de 20 anos, né? O homem agora tem que ter 20 anos de tempo de contribuição, então é o que passar de 20. Realmente eu não tenho aqui, mas é isso mesmo. Então, o que acontece? A mulher, por exemplo, que tem 15 anos de tempo de contribuição, se ela aposentar com 15 anos, ela vai receber 60% do seu salário de contribuição, ok? Do seu salário de benefício, na verdade. A cada ano que ela contribuir a mais, acima dos 15 anos, ela vai ganhando 2%. Então, se ela contribuir um ano a mais, ela vai receber 62%. Contribuiu mais um ano, recebe 64%, e assim por diante. Se ela contribuir por mais 15 anos, ela vai ganhar 2% a cada ano a mais,
Então, 2 vezes 15, 30. Ela vai ganhar 30% a mais. Então, se ela receberia de início 60%, mais 30 vai para 90%, ok? Então, esse é o cálculo que a mulher tem que ter em mente para ela se aposentar, tá bom? Só que qual que é o detalhe aqui, para a gente não perder o nosso tema, é o quê? Como que faz para o empregado aumentar esse benefício, esse valor do benefício, né? Eu vou só conferir aqui realmente o valor do homem para não passar nenhuma informação errada para vocês, tá? Aqui o nosso vídeo é sem corte mesmo, justamente para vocês terem uma interação melhor comigo aí, tá bom? Vamos ver aqui como que é só para eu conferir, né? Como que é aqui o valor que o homem vai receber na aposentadoria por tempo de apuridade. Se eu não me engano, é 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar os 20. Mas para não ter dúvida, eu vou conferir aqui, para a gente não ter nenhuma dúvida, ok? Vamos ver aqui. É isso mesmo, tá? É 60%, você vai receber 60% do seu salário de benefício e vai ter um acréscimo de 2% a cada ano que passar de 15 para as mulheres e que passar de 20 para o homem, tá bom? Então, o homem que tiver 20 anos de tempo de contribuição, ele vai aposentar só com 60% do salário de benefício. Então, por exemplo, se o seu salário de benefício é 6 mil, você vai receber 60% de 6 mil. Vai dar o quê? Vai dar 3.600. Então, olha que prejuízo, né? Esse cálculo veio com a reforma da Previdência, prejudicou demais a população que aposenta pelo INSS, né? Então, o que acontece? Se você tem um salário de contribuição, um salário de benefício, que é a média de todos os seus salários de contribuição da sua vida toda, se é 6 mil, mas se você só tem 20 anos de tempo de contribuição se homem e somente 15 anos de tempo de contribuição se mulher, você vai receber só 3.600, tá? Como que você aumenta essa média? A cada ano você aumenta 2%. Esse é o segredo. Então, se você vai fazer, por exemplo, um planejamento previdenciário, você precisa ir somando esses anos aí até chegar pelo menos nos 90%, que aí você não perde tanto, tá bom? Mas qual que é o detalhe? Vamos voltar ao caso do empregado que quer aumentar a aposentadoria. O empregado ganha 3 mil reais aqui no emprego dele, certo? E ele quer contribuir aqui sobre 3 mil também, porque assim ele vai ter um salário de contribuição de 6 mil, ok? Só que como que o empregado faz para contribuir? Primeira coisa que tem que ficar muito claro, e esse é onde o pessoal erra muito e paga INSS à toa, acaba contribuindo e depois na hora que o cara vai receber a aposentadoria, aquelas contribuições foram todas nulas. Olha que problema, imagina você pagar a vida inteira e quando você vai aposentar você descobre, não, você não podia ter pago. Por quê? Porque quem tem carteira assinada não pode pagar como facultativo, ok? Por que não pode? Porque a lei fala que o segurado facultativo é aquele cara que não exerce atividade remunerada. Se você tem carteira assinada, você tem uma atividade remunerada. Então você não pode pagar como segurado facultativo. Então você que é empregado, quer aposentar com valor mais alto? Pode pagar o INSS, porém não como facultativo. Tem que ser ou como autônomo ou como MEI. Autônomo é o mesmo contribuinte individual, tá bom? Contribuinte individual é o autônomo. Então, ou você tem que pagar como contribuinte individual ou como MEI. Mas aqui vem uma observação. Se você pagar como MEI, olha que detalhe interessante. Você só vai poder usar esse tempo, para somar nos seus salários de contribuição se você complementar a alíquota do MEI. A alíquota do MEI é só de 5% e ela não serve para somar o salário de contribuição, beleza? Então, se você vai pagar 5% de MEI, quando você for aposentado, você vai ter que pagar 15%, que é a complementação até chegar na alíquota correta, que é de 20%, tá bom? Mas, respondendo a pergunta de vocês, você que é empregado, se você tiver um MEI, basta você complementar essas contribuições depois, até atingir a alíquota de 20%, que você pode sim usar esse tempo de MEI para somar os tempos de contribuições e se aposentar, tá beleza? A outra possibilidade que você tem, você que é empregado, de aumentar o valor da sua aposentadoria é pagar como autônomo, como contribuinte individual. Mas aqui que mora o detalhe, né? Você não pode pagar como no plano simplificado de 11%, porque senão você vai ter que complementar igual o caso do MEI, beleza? Então, se você pagar como autônomo 11% do salário mínimo, esse tempo ele não serve para somar o salário de contribuição. Então, na verdade, esse plano simplificado, ele é só mesmo para aquela pessoa que quer receber um benefício de salário mínimo numa aposentadoria por idade, tá? Só para quem não pode pagar o valor correto,
A lei criou esse plano simplificado, em que você paga 11% do salário mínimo e aposenta por idade. Nem por tempo de contribuição você aposenta essa aposentadoria, beleza? Então ela não pode ser usada para somar o salário de contribuição e aumentar o valor da sua aposentadoria. Se você quer aumentar o valor da sua aposentadoria, você tem que pagar no plano normal, que é 20%. E tem que ser como contribuinte individual, não pode ser como facultativo, tá bom? Então, respondendo aqui a pergunta, você que é empregado, que tem carteira assinada, quer aumentar a sua aposentadoria, começa a pagar em cima do valor que você escolher, entre o mínimo e o teto, né? O mínimo é o salário mínimo, o teto hoje é 7 mil e pouquinho, e você tem que pagar 20% em cima desse valor aí que você escolher, tá bom? Não é bem o valor que escolher, em regra é o valor que você está faturando como autônomo, mas na prática é você que escolhe, o INSS não vai ficar fiscalizando esses valores, de onde você tirou esses valores, isso não, na prática não tem nenhuma relevância, você que escolhe esse valor e declara e coloca lá e paga os 20%. Pagou 20% em cima daquele valor, aí sim, como autônomo, aí sim aquele valor vai ser somado com o que você tem de carteira assinada naquele período e o seu salário de contribuição daquele período vai ser a soma, ok? Então, quando o INSS for calcular a média de todas as suas contribuições, naquele período o seu salário vai ser alto, então automaticamente vai subir a sua média lá para cima e aí você vai receber uma aposentadoria melhor. Ah, então eu vou receber aquele valor? Não, não é aquele valor. Como eu disse, cada benefício tem um cálculo diferente. No caso, por exemplo, da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo de contribuição, da regra de transição da idade mínima progressiva. Como que é feito o cálculo? Primeiro você faz a média de todas as suas contribuições na vida inteira. Por isso que é importante você hoje, que é empregado, que está perto de se aposentar, começar a aumentar a sua contribuição, porque aí aumenta automaticamente a sua média, né? E aí você vai receber uma alíquota em cima dessa média. Ela começa em 60% e a cada ano de contribuição que você tiver, acima dos 20 se for homem e acima dos 15 se for mulher, você vai acrescentando 2% na sua alíquota. Então, hoje você começa a aposentar com 60%, mas se você continuar pagando, você vai aposentar com 62, 64, enfim, aí por diante, tá bom? Então, é um pouco difícil, né? Se você não entendeu, comenta aqui. Se você ficou com alguma dúvida, eu volto, posso explicar para vocês. Se você quer saber como que tira essas guias, qual é o código correto, fala aqui também que eu vou gravar um vídeo depois explicando como que você tira a guia do INSS para pagar como contribuinte individual no plano normal de 20%, tá bom? Você que é empregado, você tem que contribuir nesse plano, porque senão esse tempo aí não vai somar no tempo de contribuição, tá bom? Então, se você quer aprender a tirar as guias, comenta. Se você ficou com alguma dúvida, comenta. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta também aí. De repente, isso pode nos motivar a fazer mais vídeos e ajudar mais pessoas, tá bom? Se gostou, deixa o like. Se quiser me conhecer melhor ou falar comigo ou com a minha equipe, eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp, nosso Instagram, os nossos contatos, tá bom? É sempre um prazer passar dicas aí de INSS para vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque aqui a gente fala sobre várias dicas importantes envolvendo os benefícios do INSS. Hoje foi só mais uma delas. Amanhã tem mais uma dica importante, então valeu, até mais.